saudar a todos os que ouvem, os que assistem, a paz do nosso Senhor Jesus. Dizer que nós estamos aqui, digo que estamos aqui porque não estou sozinho, estou aqui com meu irmão e nós estamos aqui porque nós vamos conversar no dia de hoje. A nossa conversa é baseada naquilo que é a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui para isso, sendo que nos dias atuais muitas são as pessoas que têm se levantado com doutrinas que não são com base à vontade de Deus, têm se levantado com doutrinas que não são conforme a palavra de Deus. Então, com isso tem confundido a mente de muitos. Então, nós estamos aqui para poder falar da palavra de Deus, para poder conversar daquilo que é a palavra de Deus. E a vocês que são ouvintes, também vocês são participantes desta conversa. Desta maneira, desta forma que vocês são participantes dessa conversa, quer dizer que vocês estão à vontade para deixar ficar os vossos comentários a respeito desta conversa que nós teremos no dia de hoje. Então, vocês estão à vontade para comentar aí, para deixar ficar aquilo que é a vossa ideia, aquilo que é o vosso pensamento, aquilo que são os vossos comentários quanto ao assunto que nós vamos conversar no dia de hoje. Então, nós aqui estamos para falar, para conversar a respeito da verdade da palavra de Deus. Então, é com esse assunto que nós vamos conversar no dia de hoje, que nós vamos falar no dia de hoje. Então, convidar a vocês também que estão aí ouvindo também, para que possam participar nesta conversa, neste assunto, para que possam deixar ficar aí o vosso pensamento. São vários assuntos em que muitos tem levantado, tem falado, tem anunciado, tem dialogado. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que acreditam que agora o que vai nos levar ao reino dos céus, o que vai poder conceder a salvação, conceder a entrada ao reino dos céus, muitos dizem que é uma mensagem, é uma determinada mensagem. Dizem que se apegam àquilo que são doutrinas de alguns profetas. Como nós temos conhecimento que nos dias atuais existem muitos profetas que se têm levantado, não só profetas, assim como têm se levantado muitos pastores, têm se levantado muitos evangelistas, têm se levantado muitas pessoas, né? Têm se levantado muitos que falam, né? Apresentam uma doutrina diferente daquilo que é a palavra de Deus. Tá? É concernente a esses assuntos que nós vamos falar aqui no dia de hoje. Nós vamos dialogar a respeito disso. Existem pessoas que são apegadas a certas doutrinas em que não são baseadas naquilo que é a palavra de Deus. São doutrinas que estão fora do contexto bíblico. São doutrinas que estão fora daquilo que é a palavra de Deus. Por quê? Porque alguns têm se apegado a certos profetas, crendo que esses profetas vão dar a salvação a essas pessoas. Tem pessoas que têm se apegado a certas mensagens de certos profetas, dizendo que esta mensagem vai lhes levar ao céu. Enquanto, se nós formos à palavra de Deus, se nós formos nas Santas Escrituras, nós percebemos que essa doutrina não é uma doutrina bíblica. Por quê? A palavra de Deus, ela nos apresenta aqui a única maneira, a única forma que vai nos levar nós a entrar no reino dos céus é Jesus, é crendo no Senhor Jesus. Então,
Existem muitas pessoas que têm apresentado certas doutrinas que contrariam aquilo que é a realidade da palavra de Deus. Então, apresentando certas coisas como fontes de salvação, cujas coisas não são baseadas ou não são conforme a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui para apresentar a verdade da palavra de Deus. Estamos aqui para falar a respeito destes pontos que têm confundido as pessoas e têm deixado as pessoas muito perturbadas, muito inquietas. Então, falar da verdade da palavra de Deus, irmãos, é falar daquilo que é a pessoa de Jesus Cristo. Falar da verdade, irmãos, é falar daquilo que é o Senhor Jesus. Por quê? Porque somente o Senhor Jesus é a verdade. Não existe outra verdade que pode levar o ser humano à salvação, a não ser Cristo Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando nós vamos lá em João capítulo 14, verso 6, a palavra diz o seguinte, e lá nós percebemos que era o Senhor Jesus que estava falando. E ele dizia o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, nós aí compreendemos quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade. Então, se nós formos aprofundar essa passagem, nós vamos perceber algo que o Senhor Jesus, ele não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma das verdades, ele disse eu sou a verdade. Então, em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte, que eu sou a verdade, não existe outra. Eu sou o caminho, não existe outro. Então, em outras palavras, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, só indica e aponta para um único meio de salvação, que é Jesus Cristo. Por quê? Se nós também formos lá no mesmo livro evangélico, para o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor lá nos diz o seguinte, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra de Deus nos apresenta aqui, nos mostra aquilo que foi feito de Deus, em dar o seu unigênito Filho. Para o quê? Para que ele passasse por aquele processo que ele passou, a fim de derramar o seu sangue, para poder lavar a nós pecadores. Porque a palavra nos diz o seguinte, que não há remissão sem derramamento de sangue. Em outras palavras, nós seres humanos não seremos livres do pecado, da mancha do pecado, da sujidade do pecado, sem que haja um derramamento de sangue de alguém justo, sangue de alguém puro, sangue de alguém que não tem pecado. E esta pessoa, este alguém que fez isto, chama-se Jesus. Não existe outro que fez este processo a não ser Jesus. E a palavra de Deus nos apresenta isso, nos esclarece isso, nos mostra isso. Então, somente o sangue de Jesus, aquele que não provou o pecado, aquele que não cometeu o pecado, aquele que viveu uma vida conforme a vontade de Deus, somente o sangue dele, o qual ele derramou, é que pode purificar a nós, seres humanos. É que pode nos dar a purificação dos nossos pecados, a fim de que quando Deus ele olha para nós, ele possa ver o sangue de Jesus em nossas vidas, a fim de nós sermos justificados pelo sangue de Jesus. Então, esta é que é a verdade, irmãos. A verdade é que somente Jesus é que pode nos levar ao reino dos céus. Somente por meio de Jesus, que é a verdade, que é o caminho, é que nós chegaremos aos portões celestiais e assim entraremos para o reino dos céus. Então, se alguém apresenta uma doutrina alegando ser a vontade, alegando ser a verdade, e lá não está o Senhor Jesus, lá não está o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, esta não é verdade, irmãos. Esta não é a palavra de Deus.
esta palavra não pode nos levar a ter intimidade, a conhecer a Deus. Por quê? Porque não está lá Jesus. Porque Jesus não está lá. Então, eu quero dar um conselho, quero deixar ficar aqui. Irmãos, se nós falamos da palavra de Deus, se nós falamos da verdade, das verdades bíblicas, daquilo que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus tem que estar lá. O Senhor Jesus tem que estar lá como o único meio de salvação. O Senhor Jesus tem que estar lá como aquele que veio ao mundo para o quê? Para dar ao ser humano uma chance de se reconectar com Deus, uma chance de ter uma amizade, uma interação com Deus. Então, é isso que eu quero deixar ficar aqui. E sinceramente nós esperamos que os irmãos possam entender isto, possam compreender isso. Mais uma vez eu quero dizer que deixe ficar teu comentário, deixe ficar teu fio de pensamento. E logo aí você, ou seja, o querido irmão aqui acabou dizendo assim, vendo que, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que nos leva a entender com isso, se o irmão diz que foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus? Quer dizer que nem todos são filhos de Deus. Na verdade, apesar que existam muitas pessoas, né, que alegam que todos são filhos de Deus, mas eu diria o seguinte, que este pensamento que as pessoas carregam, que as pessoas desenvolvem, dizendo que todos são filhos de Deus, é mais ou menos uma maneira de se aliviar. É mais uma forma de as pessoas se sentirem à vontade, de as pessoas não sentirem o peso de estarem distantes de Deus, de não serem filhos de Deus. O grave que isso é. Então, para as pessoas se confortarem, para as pessoas aliviarem o seu peso, aliviarem sua consciência, elas pretendem ou se convencem com este tipo de pensamento, alegando que todos são filhos de Deus. Mas a palavra do Senhor nos apresenta algo que contraria o pensamento dessas pessoas. Porque a palavra de Deus, lá no livro de 1 de João, capítulo 3, versos 8, a palavra diz o seguinte, todos os que cometem pecado são filhos do diabo. Então, a palavra do Senhor nos esclarece este assunto, nos mostra este assunto, que nem todos são filhos de Deus. Porque aqueles que cometem pecado não podem ser filhos de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele é 3 vezes santo. Então, se alguém comete pecado, o pecado que é a coisa que Deus mais odeia, se alguém comete aquilo que Deus mais odeia, a pessoa não pode ser filho de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, eu já disse isso. Sim, nos aproximando ao final da nossa conversa, esperamos que o querido ouvinte se analise a sua situação, analise a sua vida, se é que na verdade você é um filho ou uma filha de Deus, ou se é que você pertence a Deus ou não. Analise a si mesmo, o seu estado, de que forma você se encontra, e se é que você não se encontra de uma boa forma, se você se encontra distante da presença de Deus, a palavra de Deus, ela diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é justo e fiel de perdoar todo o pecado e nos purificar de toda injustiça para tal. Se você não recebeu a Jesus, você nunca recebeu a Jesus, o momento é este de você receber a Jesus. Aceite a Ele como único Salvador da tua vida e ao receber nele, confesse os seus erros a Ele. Entre no seu quarto, conte para Deus os seus erros, onde você tropeçou, pedindo perdão de todo o seu coração, porque com a boca se confessa e com o coração se crê. E somente fazendo isso de todo o seu coração, o Espírito Santo confirmará o perdão de Deus na sua vida. Então é isso. Deus abençoe os queridos ouvintes.